graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em Campo Limpo Paulista, na Praça da Bíblia, meu querido. E aqui nessa série bíblica nós estaremos falando da Bíblia, qual é o alvo da Bíblia, tudo sobre as Escrituras, tá bom? Acompanha aí, meu querido, assista todos. Vamos lá, vamos pra cima, chama! Muito bom, a graça e a paz para vocês do Metanoia. Hoje aqui inicia nossa série bíblica, viu, gente? E vamos trazer nossos 5 pilares que a gente acredita, que a gente crê no Metanoia. Vamos, que você possa se alimentar de Jesus, abrir o seu coração. E o primeiro pilar que nós queremos trazer aqui é que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. As Escrituras dizem também que o Senhor Jesus é o Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus, Ele era 100% homem e 100% Deus, é o próprio Cristo, como diz as Escrituras. Mas vou trazer uma passagem para vocês, enquanto aqui a gente caminha pela praça aqui de Campo Limpo, olha. Quero trazer uma passagem que a Bíblia diz que Jesus, ele chamou os seus discípulos e foram para uma cidade bem longe de religiosidade, bem longe de Jerusalém, para revelar, para que o Deus Pai possa revelar quem é o Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus chegou com os seus discípulos e perguntou: o que as pessoas aí ficam falando quem eu sou? E os discípulos, Pedro, Tiago e João, começaram a falar: Senhor, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros falam que o Senhor é o Messias. Outros falam que o Senhor é Elias. E alguns dos profetas. Mas Jesus, ele chegou para os discípulos e falou assim: e vocês, meus discípulos? E vocês, igreja? E vocês, eclésia? Quem vocês dizem que eu sou? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Dizem que eu apenas... Quando a gente fala de Jesus, as pessoas dizem: qual é a tua religião? Qual é o nome da tua igreja? As pessoas compreendem isso. Pensam que Jesus é apenas uma criatura, que existe um Deus, não é? E Jesus é uma criatura como os anjos. Isso tudo é enganação. As pessoas acreditam que Jesus é apenas um mestre, um professor. Mas vocês que andam comigo, vocês que eu batizei com o meu Espírito, vocês que receberam o meu Espírito, quem vocês dizem quem eu sou? Então essa palavra, gente, é para você, meu irmão, é para você, minha irmã. Você não precisa ir pela mente dos outros. Você precisa ler as Escrituras, você precisa viver Jesus Cristo, você precisa buscar o Senhor Jesus e tirar a sua própria conclusão. E as Escrituras vai dizer que Pedro, cheio do Pai, Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para Cristo e disse: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro, gente, não falou na carne, na carnalidade. Pedro falou cheio do Espírito: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim: Pedro, o que você está falando não vem de você, Pedro. Pedro, que você não está na carne, Pedro. Você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do meu Espírito, do meu Pai. E o meu Pai está revelando na sua boca qual é a minha identidade, Pedro. Pois sobre essa verdade, Pedro, que você está dizendo, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu sou mesmo, as portas do inferno
não prevalecerão contra a minha igreja. Não é sobre Pedro, que vai dar a chave para Pedro, é sobre a verdade que Pedro falou, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nessa primeira série aqui, gente, nesse primeiro tópico que eu trago para cada um de vocês, que Jesus, ele não é apenas um homem. Missionário, ele foi preciso ser homem? Foi necessário, para que hoje ele possa ser o sumo sacerdote. Jesus sofreu, Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e ele é o Filho do Deus vivo. A natureza de Jesus é diferenciada. Então, para não ficar tão grande o vídeo, essa mensagem, vamos focar nisso, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Tá bom, queridos? Continue. Em breve eu vou trazer já a segunda aí. E nós vamos aqui no YouTube, pode fazer seus comentários, podem fazer suas perguntas. Não acabou, gente, continua. Esse aqui só é o primeiro. E é o que a gente do Metanoia, né, pede, no mínimo, que a pessoa creia nesses 5 pilares que nós vamos trazer aqui, que nós vamos abordar. O primeiro, que Jesus é o próprio Deus. Não adianta chegar no Metanoia, ficar falando, Jesus é como profeta. Não, a Bíblia diz que Moisés, ele veio com a lei. Moisés veio com a lei. Mas Jesus Cristo veio com a graça e com a verdade. Moisés não tinha verdade? Tinha verdade, sim. Mas olha, você vê que Jesus, ele veio trazer a revelação mesmo. A Bíblia diz que os fariseus estavam lendo as Escrituras, pensando em nela ter vida eterna. Jesus diz, elas, as Escrituras, fala de mim, do Cristo, do Filho do Deus vivo. Tá bom, queridos? Vai acompanhando cada vez mais nessa série maravilhosa. Até a próxima. Jesus abençoe. Meus queridos, só estou esperando aqui amanhecer o dia pra gente fazer as filmagens, fazer a gravação dessa série maravilhosa sobre a Bíblia. Já estou aqui na Praça da Bíblia, Campo Limpo Paulista. Tudo escuro ainda. Vai ser maravilhoso. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Deixa eu dar aqui umas 6 horas da manhã, 6h30. Aí para ficar mais claro, né? Ficar mais legal as filmagens, tá bom?